Botafogo! E hoje nós vamos falar, cara, sobre uma situação que tem acontecido no Botafogo e que tem deixado os torcedores bastante orgulhosos, que é o comprometimento de alguns jogadores com o clube. Primeiro teve o Rafael, né, que teve aquela lesão feia no rosto e também mostrou na hora ali que queria muito ficar dentro de campo, mesmo com a lesão na face, sem se importar muito, e teve até o doutor Gustavo Dutra tendo que ter uma postura mais séria e vetando ele da participação. Também aconteceu com o Cuesta, né? Antes ainda, lá no jogo contra o Cuiabá, quando ele sofreu a lesão, teve que botar uma placa no rosto, né? Uma lesão parecida, com gravidade um pouco diferente, e na entrevista ao Glorioso Connection, o Gustavo Dutra revelou que o Cuesta pediu para voltar também, jogar logo o quanto antes pelo camisa do Botafogo, mesmo até colocando a vida em risco ali, né, em algum momento. Então, comprometimento de atletas que tem deixado a torcida orgulhosa. Antes de mais nada, no entanto, eu queria pedir para os amigos aqui já se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho para receberem notificações de vídeos como esse, que a gente faz um recorte legal aqui, traz para comentar com vocês, até de repente, às vezes, alguma notícia mais exclusiva. Então é isso, rapaziada. Já sabe, para ficar de dentro por tudo que acontece aqui, ajudar a gente a chegar cada vez a mais e mais botafoguenses aqui na Fogosfera, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto. Obrigado aí pela moral de sempre. Valeu? O primeiro caso, né, cronologicamente, foi o de Vitor Cuesta, né? Ele teve um choque com o próprio Piazon no jogo contra o Cuiabá e tentou resolver a situação sem cirurgia, mas logo ficou claro que ele precisaria da cirurgia, não ia ter jeito, né? E aí teve que botar uma placa de alumínio aqui no rosto. E desde então ele apareceu em campo com aquela máscara e mostrando um comprometimento grande com o Botafogo. Rapidamente ele voltou em campo. Mas a gente não sabia que o comprometimento dele era tão grande até a entrevista do Dr. Gustavo Dutra, que é coordenador médico do Botafogo, ao Glorioso Connection. Revelou bastidores do que aconteceu, né, na recuperação do Cuesta. Muito legal, veja só. O médico do Botafogo falou que assim, recorda pergunta de Cuesta sobre atuar logo após a cirurgia na face. Qual é o risco de vida se eu for para o jogo? O cara que pergunta qual é o risco de vida que ele tem, já mostra que ele está completamente comprometido com o trabalho, né? E aí ele fala que assim, em entrevista ao podcast Glorioso Connect, né? O Cuesta se machucou no domingo e nós operamos no outro domingo, ou seja, demorou uma semaninha no caso do Cuesta para fazer a operação, porque ele começou a fazer muito edema na face. Aí ele me perguntou, qual é o risco de vida que eu tenho se eu for jogar esse jogo? Aí eu falei, Cuesta, fique em casa, por favor, né? Isso é muito bacana, porque mostra o nível do jogador que temos hoje no elenco. Botou aí o Dutra, né? Além do Cuesta, teve também, né, semana retrasada, na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, aquela cena chocante, né, do Rafael, e emocionante também, em que ele toma uma cabeça, ele cabeceia junto, é atingido no rosto e sofre um afundamento aqui na face. Depois no replay, né, da transmissão da Globo, você percebe que ele cai, quando cai no chão, ele cai desacordado, né? Ele tem uma concussão, além do afundamento daqui, ele tem uma concussão. E ali, cara, obviamente ele tinha que ser substituído. Dutra simplesmente chega lá na cena, vê a situação, vê que ele estava com concussão, e fala assim, não tem a menor chance de continuar em campo, né? E aí, simplesmente, você vê na vontade do Rafael, quando ele é avisado de que vai ter que ser substituído, ele, de jeito nenhum, ele não aceita a decisão do médico, ele fala, não, eu vou ficar, eu quero jogar, eu vou ficar. E aquela cena ali automaticamente emocionou, deixou todos os alvinegros completamente arrepiados em casa, né? Porque se sentiram representados, né? No mundo hoje que todo mundo fala que jogador só quer saber de dinheiro, né? Não quer saber de nada do clube. Você tem uma resposta daquela ali ao vivo, do Rafael completamente preocupado com o clube, com o time, com a situação, com a própria carreira também, né? Então você vê aquela situação em campo ali, foi algo que deixou todo mundo para lá de emocionado. Para mim foi a imagem da semana aí. Uma das imagens do Campeonato Brasileiro como todo. Foi sensacional. Mais uma vez, em entrevista ao Glorioso Connection, né, aproveitando o assunto, o Gustavo Dutra simplesmente falou, contou bastidores do que aconteceu na conversa que ele teve com o Rafael ali na beira do campo, depois também na comemoração e até um pouco no vestiário, né, depois que tudo acontece, né, já mais calmo um pouquinho, mas
ainda assim muito chateado, né? No caso do Rafael, né, ele diz que foi um caso bem específico, né? Porque teve 2 problemas, 2 diagnósticos. Primeiro, a concussão, né, cerebral, que ele toma a cabeçada e apaga, desmaia. Além disso, teve a questão da fratura, o afundamento no rosto, né, que fez um buraquinho aqui assim do lado do rosto dele. Quando o Rafael tem essa reação, ele não sabia o que estava fazendo ali, né? Era uma reação de agitação à concussão cerebral, né? Para ele é um sintoma do que aconteceu dele ter apagado, ele desmaiado. Ele não lembra o que aconteceu. Ele só lembra que subiu para disputar a bola. Quando eu chego nele, ele ainda não estava acordado, ele diz que o doutor Dutra, né? Começa a fazer pequenos movimentos e me fala, eu me machuquei, quero jogar. Primeira coisa, imediatamente que ele fala quero jogar. Só por ele já ter perdido a consciência, ele já sairia do jogo, né? O Dutra deixa claro que não foi só pela questão do afundamento. Ele deixaria do campo de qualquer forma, né? Aí ele continua. Quando eu deixei ele sentado, fazendo exame pupilar, depois algumas perguntas e estímulos verbais, ele respondeu todas. Quando ele acordou, sabia onde estava, o nome dele, estava lúcido, orientado. E só queria voltar a jogar, porque ele foi se lembrar depois do que aconteceu. Ele sairia de qualquer jeito, por um dos 2 diagnósticos, pela concussão cerebral ou pelo afundamento, né? E aí o Dutra ainda alertou que se o Rafael permanecesse em campo, ele poderia, inclusive, perder a vida, né? Aí diz ele aqui, ó, um segundo trauma craniano que gera concussão cerebral pode levar o atleta ou paciente ao óbito, ou seja, ele tinha acabado de levar uma concussão cerebral e se ele por acaso continuasse em campo e sofre outra concussão cerebral, ele podia inclusive morrer, porque isso aí é uma das coisas que pode acontecer com o paciente, como diz aqui o doutor. São movimentos rotacionais na cabeça que geram a perda da consciência. A concussão pode dar dor e dormência nos braços e pernas, dificuldade de ficar em pé, tontura, visão turva ou até mesmo perder os sentidos no movimento. Ou não ter nada disso. Você pode simplesmente ficar em campo normal. E aí avisar ele, né? Qualquer alteração você me sinaliza, você pode fazer isso com ele. Mas é muito arriscado. Então, quando tem uma concussão, eles normalmente decidem pela saída do jogador. E aí depois o Dutra finaliza contando como é que foi os bastidores, a reação do Rafael, que inicialmente ficou um pouco chateado com ele por ter tirado ele do campo, mas depois entendeu completamente, já sabemos disso, mas o Dutra comenta ali como é que foi a situação ali no momento. Ó. Quando eu dou um abraço, ele fica chateado comigo. Aí depois a gente comemora o gol e ele dá outro, chega para lá em mim. Dá uma risadinha aqui o Dutra, porque pô, entende que é a situação, né? O Rafael tá chateado com a situação, mas acaba soprando para ele que foi responsável, né, por tirar ele do campo. E minha preocupação com ele ali é proteger o rosto dele, né? Tem isso, né? Logo depois que ele sofre a lesão, ele vai dando a volta no gramado e quando ele passa por trás do gol do Fortaleza, sai o gol do Botafogo. E aí os jogadores vão comemorar com ele. Só que a brincadeira dos jogadores, como revela aqui o Dutra, é dar um tapa na cabeça do outro. Então o Dutra simplesmente estava preocupado que os companheiros de equipe do Botafogo pudessem dar tapa na cabeça do Rafael, que já tinha passado uma concussão e ainda estava com um afundamento do rosto, né? Então estava preocupado com isso. E aí ele diz, ele chegou no vestiário, me abraçou, chorou, dizendo que iria acontecer tudo de novo, porque ele acabou de passar por uma cirurgia muito grave, né, no tendão de Aquiles, que ficou 6, 7 meses fora. E aqui, na hora ali, você imagina que é uma coisa mais séria, que vai ficar muito tempo, mas não é o caso, né? Provavelmente já deve estar de volta para o time do Botafogo contra o Goiás. Já fez a cirurgia, botou, né, a placa aqui dele. A placa não, mas a dele não precisou de placa. Mas já fez a máscara, daqui a pouco volta a treinar normalmente, né? E aí o Gustavo Dutra diz ainda, só pedir para ele ligar para a família dele. O primeiro tem que ser a saúde, não tem jeito. Evitar um segundo impacto que pode levar a danos irreversíveis. Então, postura sensacional do médico do Botafogo, Gustavo Dutra. E aí, gente, a gente percebe aqui, né, que no mundo hoje, como eu disse aqui antes, né, no mundo de hoje, como muita gente fica, jogador só quer saber de dinheiro, não quer saber do Botafogo e tal, aqui tivemos 2 exemplos de atletas completamente comprometidos com sua própria carreira, claro, mas também com o Botafogo, com o projeto, com a situação do clube, né? São jogadores que certamente já ampliaram ainda mais o carinho da torcida por eles com essas atitudes. Sensacional, assim, só temos que agradecer por esses caras terem essa postura, e nem agradecer, porque eles não fazem isso de forma forçada, é natural, né? Então, só temos que agradecer de ter esse tipo de jogador no elenco, é mais isso, né? É sensacional ver o Botafogo dando passos maiores agora na temporada, na sua existência mesmo, e mesmo com o dinheiro conseguindo trazer jogadores comprometidos, né? Porque a gente sabe que o dinheiro às vezes deixa as coisas mais superficiais, artificiais, mas não é o caso do Botafogo, que acertou em cheio nessas contratações, jogadores que estão
identificados e levam muito a sério a sua carreira. E vocês? Gostaram da atitude do Cuesta e do Rafael? Viraram ídolos? Talvez não tanto, mas será que conquistaram o coração da torcida do Botafogo com essas atitudes? Eu não tenho dúvida. Para mim, eu tenho certeza que sim. A minha, pelo menos, conseguiram. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí pela moral. Valeu pela atenção aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu! Botafogo!